Muito boa tarde a todos os ouvintes, a todos da bancada aqui. Hoje, o Wellington Silva apresentando o programa Bola no Rádio. Temos aqui hoje os nossos comentaristas, Carlos Emanuel, Diego, né? O outro Diego não está podendo participar, o Ezio também, por força maior, né? Então a gente fica feliz de estar aqui com a presença de vocês. Boa tarde, primeiramente, ao Diego Arruda, suas considerações iniciais. Opa, boa tarde, Wellington, boa tarde ao Carlos Emanuel, ao amigo ouvinte ou telespectador, né, como queiram. É um prazer estar aqui de volta no Bola no Rádio e poder dar discutir, né, o campeonato cearense, os times cearenses, melhor dizendo, né, já que cada um tem seus compromissos e com a volta da Copa do Nordeste. Isso aí, agora vamos lá, o comentarista Carlos Emanuel, seu boa tarde, suas considerações iniciais aí. Boa tarde, Diego, Wellington Silva. Só parabenizar as equipes cearenses pela semana, né, na Copa do Nordeste. Muito bem, a estreia do futebol cearense está de parabéns. E também o Campeonato Cearense, né, que terminou a sua primeira fase. Parabenizar os times classificados e lamentar a queda aí de duas equipes tradicionais do futebol cearense, né? Pois é, tivemos rodada aí do Campeonato Cearense esse fim de semana e feliz aí pelos times representando o Ceará na Copa do Nordeste, né? Ambos tiveram triunfos. Então vamos começar agora a falar do Alvinegro de Porangabuçu, o Ceará que é o meu time também, mas meu time do coração é o Vitória. Infelizmente, bateu aí o meu time e bateu legal, né? Merecia até ter batido mais, porque o Vitória é realmente muito fraco. Vamos começar aí com o comentário inicial do Diego, né? Qual foi a sua visão dessa partida? Você acha que o Ceará melhorou em relação ao último jogo que fez contra a ABC? Sem dúvidas, eu acho que o primeiro tempo o Ceará sofreu um pouco, talvez mais do que o necessário. Teve dificuldades na criação e o Vitória levava perigo, mas no segundo tempo o Guto mexeu muito bem, né? Eu destaco justamente essas peças que entraram e outras que estavam em campo, mas que deram uma crescida no segundo tempo. Caso do Rick, jogou muito bem, participou da jogada do terceiro gol, ele fez toda a construção de jogada e tocou para o Saulo Mineiro, que fez 2 gols, o segundo e o terceiro, com a presença de área, jogando como centroavante. Assim que o Viseu deixa a partida, ele assume ali a posição de matador do time, né, e aproveita muito bem. Pode ser que ele tenha descoberto uma nova função dentro da equipe, isso é muito interessante e é para a gente ficar de olho futuramente. Jacaré, que recebeu o prêmio de melhor da partida, quem diria, né? A torcida que pega muito no pé do jovem atacante, mas eu acho que é claro que ele não ia, para ele chegar decidindo, isso não é muito complicado, né? O Jacaré, desde que chegou, ele não teve uma grande atuação como ele teve no sábado. E talvez seja esperar demais que ele tenha isso. Eu acho que muito pelo sucesso dos seus companheiros, que tem um perfil parecido, jovem, que chega com certo destaque de outro time, como o Kleber, como o próprio Saulo Mineiro, e aí esses renderam e o Jacaré não. Mas aí o Jacaré começa a render no time de aspirantes, joga muito bem, vira destaque, e aí chega na Copa do Nordeste, entra ali já participando de um time alternativo, né, que o Ceará está mandando a campo um time alternativo, uma vez que seus titulares, a maioria estão de férias ou ainda estão fazendo aquela pré-temporada, entre aspas, né? E aí o Jacaré, ele chega e faz uma grande partida, né? Deu assistência, um cruzamento ali com a precisão de um lateral, de um bom lateral, e também fez o primeiro gol, uma boa finalização, uma excelente partida do Jacaré, não tem o que dizer nesse ponto. E acho que o único asterisco do Ceará foi a atuação do Klaus, né? Fazia uma atuação até regular, mas aquele lance do pênalti foi tenebroso e quase custou a vitória ao Ceará. Uma falha que um zagueiro como o Klaus não pode cometer,
e eu espero que o Guto chame bastante atenção para que o zagueiro não cometa mais isso, né? Porque assim, desse jeito, ele não vai ter vida longa no Ceará. Acho que foi uma infelicidade, uma falta de comunicação ali que não pode acontecer. Ele tinha o lance dominado e aí acabou errando ao não tomar a devida ação, né? Que era cortar aquela bola, ele acaba vacilando e aí deu-se o pênalti do Vitória, né? Acho que o Vitória, de fato, é uma equipe um pouco abaixo, né, do Ceará. Esperava que o Vitória tivesse um bom futebol, pelo menos frente a uma equipe reserva do Ceará, vamos dizer assim, dadas as suas circunstâncias. Jogou melhor do que o jogo contra o Santa Cruz, eu vi uma evolução. O jogo contra o Santa Cruz foi um jogo onde as duas equipes foram abaixo, mas o Vitória, quando teve chances, matou a partida. Foi diferente. Contra o Ceará, ele talvez tenha tido chances e não matou. Então, eu acho que o Vitória ele tende a evoluir no campeonato, assim como o Ceará, mas acho que ficou muito clara a superioridade do Ceará, e daqui a pouco a gente também vai citar, mas a superioridade do Fortaleza também. Acho que as duas equipes, com esses dois jogos, demonstraram muito mais do que se esperava em dois jogos, com todas as circunstâncias que abrange o atual momento de Ceará e Fortaleza. Verdade, isso aí quanto ao jogo, como o Diego falou, Carlos, no primeiro tempo foi parelho ali, né? O Vitória até teve um pouco mais de posse de bola ali, chegando. É um time jovem, mescla com poucos jogadores experientes, não tem dinheiro para gastar esse ano também, da mesma forma, pior que o ano passado. E ali o Vitória começou até parelho, né? O jogo terminou no primeiro tempo 0-0, mas ali logo que tomou o gol ficou meio abatido, conseguiu aquele pênalti que nem merecia, conseguiu, e o jogo estava meio parelho, até aquele erro do lateral Van. Eu espero que nunca mais pise em campo com Vitória. Ele deu aquele erro. Você acha que o Ceará conseguiu sua evolução com o erro que o Vitória teve naquela saída de bola com o Van? Ou é como o Diego falou, o Guto mexeu bem? Avançou as linhas, né? Você acha que foi mais pelo erro do Vitória ou pela qualidade do Guto Ferreira? São as duas coisas, né? Também a gente tem que analisar que o Ceará está colocando esses jogadores que não tiveram tanto espaço na Série A no ano passado, porque a Série A é outro nível, a dificuldade é muito maior. Você vê aqui o Kleber era o titular, o Viseu não tinha muito espaço. Ontem o Viseu jogou no jogo de sábado, o Viseu jogou mais enfiado ali, jogou bem ali na área, tentando realmente fazer aquele papel de pivô, né? E você vê que o Saulo aproveitou muito bem as oportunidades, fez 2 gols, o Jacaré entrou depois e fez o seu gol também. Está mostrando que esses jogadores, não foi à toa que o Ceará garimpou esse jogador, o Marlon também, que é um jogador que a gente não vê muito no jogo, mas ele tem uma função a desempenhar ali, né, no meio de campo, fazendo ali a marcação alta na defesa, na defesa do time adversário, né? Então ele fica ali naquele setor do campo, sempre tentando roubar a bola e partir para o contra-ataque, né? E o Vitória vem com a equipe sempre com pouco investimento, né? Permaneceu na Série B do Campeonato Brasileiro por muito pouco, porque a equipe não tem muito dinheiro, vem em crises de administrações más nos últimos anos. O próprio Wellington sabe disso. As administrações que passaram pelo Vitória não deixaram saudade na equipe, né? Então a gente vai vendo que o Ceará está formando ali um time que está se mostrando eficiente, né? Eficiente e evoluindo a cada momento. O erro na zaga do Klaus, mais uma vez, o Klaus também errou muito na Série A também. Essa questão de errar o tempo da bola, errar a forma de chegar
no atacante, então é um setor que preocupa muito o Ceará também, a questão dessa velocidade da defesa. Tem um jogador mais jovem ali, né, o Lacerda, no apoio, também isso faz um pouco de falta, né? Então acho que a gente tem que analisar que foi uma boa vitória para o Ceará, mantém-se ele na liderança com o Bahia, evoluiu o Vina e o Charles voltam das férias hoje, ainda vão se recondicionar, talvez não joguem no meio da semana pelo Cearense, nem no final de semana pela Copa do Nordeste, mas aos poucos essas contratações vão chegando e vão ter que também dizer a que vieram no Ceará, né? Mas para um time mesclado, um time de jogadores que não vinham sendo aproveitados, o Ceará vem fazendo realmente um bom papel, né? Tende a evoluir, a Copa do Nordeste, o nível também não é tão grande como foi aí no Campeonato Brasileiro, mas sempre a gente vê que esses jogadores que vão mostrar na cara agora, a gente vai ver que no final do Campeonato Brasileiro vão ser utilizados bastante, né? É isso aí, o Wellington Silva. Valeu. Agora, Diego, a gente viu aí com qualidade que você falou o próprio Jacaré, né? Que a gente não esperava que desenvolvesse tanto nesse jogo, porque nos jogos que ele entra ele não joga tão bem. E a gente está vendo a qualidade e a importância que o Saulo Mineiro tem para a equipe também, né? E outro destaque que eu coloco é o Marlon, né? Que está desenvolvendo bem seu futebol nesses primeiros jogos. Né? Eu queria que você colocasse quem você vê como principal destaque. Né? Hoje, nesse jogo, foi o Jacaré dividido com o Saulo, só que foi um jogo. E o Saulo já vem se mantendo ali naquela batida. Quem você acha desses jogadores ou algum outro que você coloque que está sendo o principal destaque do Ceará? Bom, eu coloco o Saulo, né? Porque a gente não costuma contar com jogos da temporada anterior para se referir a uma boa fase, né? Porque boa fase é aquele momento. Mas a gente sabe que essa temporada é atípica, né? A temporada 2020, ela terminou não tem 2 semanas, né? E o Saulo já vinha numa crescente, fez gol contra o Curitiba, fez aquele golaço contra o Botafogo e tem feito 5 gols em 4 jogos, se não me falha a memória. Então, eu acho que esse crescimento do Saulo Mineiro talvez o coloque na briga pelo time titular. E a gente sabe também que o Ceará tem um problema crônico de centroavante. O Clebão ele teve alguns momentos, mas não conseguiu uma constância. O Viseu, quando começou a crescer, se lesionou e está brigando para voltar à sua forma. Então o Ceará ainda não achou o seu camisa 9. De repente, o Saulo, se adaptando a essa posição, pode jogar no time titular como camisa 9, ou pode pegar a vaga do Léo Chu, já que o Léo Chu, até agora, ele deve deixar o Ceará, né? Tudo indica. O jogador estava aqui por empréstimo, mas o Grêmio tem um interesse de vendê-lo. E aí o contrato terminou. O Ceará tenta, tanto ele como o Lima, mas dificilmente vai conseguir o Lima, e o Léo Chu é quase certo que não vem, né? Então pode ser que o Saulo fique na posição do Léo Chu, talvez ele seja bem aproveitado. Então acho que o Saulo briga nesse momento para ser titular do time principal, né? A gente lembra que esse time não é o principal. Eu acredito que o futebol que ele esteja mostrando seja bem convincente e que não seja só um momento, né? A gente espera que não seja só um momento que ele consiga essa constância. Sobre o Marlon, é bom destacar também que ele está sendo regular, né? Só que tudo bem, a gente está falando de apenas 2 partidas, mas você já vê uma mudança. O Marlon era quase que onipresente no campo contra o ABC. Na boca de muitos foi o melhor da partida, apesar do Viseu ter sido premiado. Contra o Vitória talvez não tenha jogado tanto assim, mas ele continuou se movimentando muito. E acho que o único ponto negativo nesse meio, para mim, é o Wesley, né? Que acho que a torcida de fato não é fã do Wesley. Eu também não acho que o Wesley esteja jogando para se manter no Ceará. Acho que ele não tem mais o nível do Ceará. Ele tem uma certa qualidade, mas está adormecido, assim como a do Felipe Bachola, outro que também ele renovou até, né? Teve uma cláusula automática ativada nessa semana,
mas acho que não seria interessante para o Ceará contar com os dois, né? Mas o Wesley está tendo oportunidades, o Bachola entrou no segundo tempo, mas o Wesley ele foi titular nos 2 jogos e até agora eu acho que ele não mostrou muita evolução. É assim que eu vejo o Wellington. Pronto, é isso aí. Eu ia tocar justamente nesse ponto com o Carlos, né? Perguntei ao Diego a grande surpresa, o destaque da temporada, e ia falar com o Carlos a grande decepção, né? Também no meu ver, a respeito do que o Diego falou, é o Wesley, né? Que foi a maior contratação do futebol cearense, não mostrou para que veio ainda. Tem a grande decepção do Felipe Bachola também, que renovou, ninguém sabe por que essa renovação. E tem a questão também do que eu vejo do Klaus, né? Eu queria colocar para o Carlos aí, né, desses jogadores, ou se tem algum outro que ele veja como ainda decepcionante para o Ceará, que não sirva para essa temporada. Eu acho que a decepção maior é o Leandro Carvalho, né? Inclusive, mas já foi. Era um jogador que a gente esperava bastante, e ele era mais presente nas redes sociais do que dentro de campo, né? Então foi uma grande decepção para mim pelo investimento do Ceará. O Wesley, a questão do Wesley, a decepção para mim não foi do Wesley, foi da diretoria de ter comprado o Wesley. Daquela maneira, tem tanto jogador no mercado com mais potencial que ele. O Ceará colocou a questão do Wesley, uma partida ou outra que ele fez bem, aquele gol que ele fez contra o Corinthians, algumas jogadas bonitas, mas a gente não vê a sequência do Wesley dentro do Ceará. Teve aquele ano que ele jogou no Ceará, se eu não me engano, a Série B, né? Pelo Ceará jogou bem, teve uma participação muito boa, e ficou por aquilo mesmo, né? Ficou na memória do torcedor aquilo, mas eu não entendo como é que a diretoria, Robson de Castro, acertou muito nos últimos anos, essas últimas contratações do Robson de Castro, com a ajuda lá do Jorge Macedo, né? E do Dimas, fizeram realmente boas contratações pontuais, foram em cada posição e conseguiram, mas a minha decepção maior é o que já foi embora, né? O Leandro Carvalho. O Felipe Bachola não conseguiu também emplacar, vem se arrastando, vem tentando, mas não está conseguindo. Eu vejo muito mais garra nesse menino Jacaré, no Kleber, no Narese, no próprio Saulo, que chegaram aí com um pouco de desconfiança da torcida, mas que estão tentando, estão buscando colocar o seu nome na história do Ceará. E o que vale, às vezes, muito é a garra, é a vontade de jogar. O próprio Viseu, eu vejo como um cara ainda que eu acredito muito nele, menino de 23 anos, chegou a fazer 2 gols na Série A, nas 2 partidas não fez gol, mas você vê que ele foi escolhido o melhor jogador do primeiro jogo, né, do Ceará. Não fez gol, botou aquela bola na trave, que milagrosamente bateu nas 2 traves e não entrou, né? Então eu acho que eu ainda espero muito do Viseu. Claro, às vezes o esquema não dá, o posicionamento não se encaixa, e às vezes ele não está no melhor dia, né? Mas eu ainda acredito nele. E com esses jogadores que vão chegar pelo lado, eu acho que o Ceará tem muito a evoluir. Agora, a decepção mesmo fica mesmo para o jogador aí, Leandro Carvalho. Beleza, valeu. Só para a gente encerrar agora o ponto aqui do Ceará, né? Só fazer uma colocação para o próximo jogo, né? O que é o palpite de vocês, cada um aí que não fica em cima do muro. A gente vai ter no próximo sábado, às 16 horas, Altos e Ceará jogando fora de casa. Né? Só colocar também aqui que a gente vai ter Vitória e Bahia no Barradão, às 16 horas. Pena pro meu Vitória, né? Mas torcer pelo menos por empate aí. E aí, o que vocês colocam a respeito de Altos e Ceará? Palpite para esse jogo, para a gente encerrar o ponto aqui. Diego Arruda. Bom, o Altos é uma equipe que acabou de subir junto com o Floresta, né? Não se encontraram porque o Floresta ele estava numa chave, o Altos na outra. O Floresta avançou à final e o Altos acabou eliminado pelo Mirassol, que acabou sagrando-se campeão, né? Mas se mostrou uma equipe muito forte na Série D, muito dominante. Talvez tenha perdido essa vaga para o Mirassol
talvez por ter exagerado na festa do acesso, ou algo assim, mas foi um jogo completamente atípico, o time tomou 4-0, e aí matou o confronto, né? Mas o Altos, ele sempre brigou pelas melhores campanhas ali da Série D, então foi um time muito temido dentro da competição. E chega agora na Copa do Nordeste, está fazendo uma campanha interessante. Aliás, as equipes de menor expressão, entre aspas, né, elas estão fazendo boas campanhas. O Altos, ele bateu Confiança, que é uma equipe complicada, né, de se jogar, e o Altos conseguiu vencer na primeira rodada, mas aí foi derrotada pelo 13, né? Talvez um jogo, mesmo fora de casa, poderia vencer, mas acabou perdendo por 1-0. Acho que o Ceará tem totais condições de vencer, né? Eu estou procurando aqui só o local da partida, porque o estádio do Altos, ele não tem estrutura para receber grandes jogos. E aí talvez o Altos seja necessário mandar seu jogo em Teresina, né, na capital do Piauí. Até na tabela aqui não tem o local da partida. Mas enfim, acho que o Ceará tem... Estão me falando aqui que é Teresina, a Débora está falando, né? Teresina. Então o Altos vai jogar na capital, pode dizer que não vou dizer que é fora de casa, mas fora do seu mando de rotina, né? Mas é um campo melhor do que se encontraria do Altos, que é um estádio que recebeu muitas reclamações na Série D. Avalie, né? Se recebe reclamações na Série D, então realmente, porque na Série D você encontra de tudo, né? Tinha arena de Copa do Mundo, mas tinha também alguns estádios complicados, né? E o do Altos estava entre os piores. O jogo sendo em Teresina é mais interessante para o Ceará, que tem muito mais técnica, mas vamos ver também essa questão do Campeonato Cearense, né? Os times o Ceará estreia nessa quarta-feira, e aí tem que viajar ao Piauí. Vamos ver se o Guto vai escalar um segundo time para jogar o Cearense, talvez dando mais oportunidades para os jovens atletas, né? Para os meninos da base, e aí talvez deixar esse time que vem jogando na Copa do Nordeste que se repita aí contra o Altos. Mas a expectativa é de 3 pontos, o Wellington. Acho que o Ceará tem time para superar o Altos, mesmo que nesse momento o Ceará pode tranquilamente superar o Altos, mesmo jogando em Teresina. Mas o placar seu aí, fechou? Eu vou de 2-1. Acho que 2-1. Não vou esperar grandes placares, não, porque acho que o momento de começo de temporada, de ser um time alternativo, acho que isso traz uma dificuldade técnica, uma dificuldade de se sobressair sobre qualquer adversário. Então, acho que um 2-1, acho que seria o placar mais interessante. Tá ótimo. E aí, Carlos Emanuel, seu placar para essa próxima partida? Beleza, o resumo foi feito aí pelo Diego Arruda, né? Resumiu bastante aí as duas equipes. O Altos, a gente falou até semana passada, a gente fez um raio-x aqui sobre os times da Copa do Nordeste, e o Altos realmente teve esse ano de 2020 na tentativa de subir, de divisão, né? Ficou ali pelo caminho. Mas, por exemplo, esse jogo aí do último jogo, que ele jogou contra o 13, ele teve grandes possibilidades. Venceu a primeira contra o Confiança, mas contra o 13 ele foi um time que colocou a bola na trave, esbarrou na mão do goleiro Jefferson, goleiro do próprio 13, né? Teve o destaque do Jean e do Thiaguinho, que foram muito bem. Mas a gente tem que comparar muito o nível, né? O nível do Altos e do Ceará. E aí o time, e a questão de profissionalismo, né? Os dois são totalmente diferentes, a questão do investimento, isso conta muito. Eu já vi, e também a questão que a Copa do Nordeste, antigamente, os times maiores iam se arrastando na Copa do Nordeste até acabar a primeira fase, depois que engrenavam. Eu já estou vendo diferente, tanto o Ceará como o Fortaleza já estão colocando foco nessas primeiras partidas. O Ceará, que foi campeão ano passado, empatou muito na primeira fase, né? Esse ano já está bem aí, já está se destacando, já venceu essa última partida.
e já está na liderança ali junto com o Bahia. Dependendo da equipe que vai entrar em campo, eu acho que eu colocaria ali um 3-0 para o Ceará, fora de casa, 3-1 talvez, porque o time joga em casa, né, o time do Altos, mas vamos aguardar o que vai acontecer no meio da semana, né, quais são os jogadores que vão voltar, se vai ter retorno de alguns jogadores, que ainda vão entrar em fase de preparação, ainda não voltam de uma vez agora, né. O Wellington, só uma observação, fica a critério aí do Ferroviário e do Floresta, né? O Altos ele vai ser adversário aí dos dois times na Série C, e aí vale a observação das duas equipes em cima da equipe do Altos, que vai ser pode ser um time que as duas equipes cearenses tenham mais facilidade de conseguir 6 pontos, né? Ganhando na ida e na volta. Então, uma vez que eu acredito que o Altos brigue para se manter na Série C. Então, acho que vale aí para as duas equipes ficar de olho nessa equipe do Piauí, Wellington. É verdade. O meu placar aí, eu chuto 1-0 Ceará. Para mim tá de bom tamanho. Garantir esses 3 pontos. Então, última notícia, até que o Diego tinha comentado sobre o Léo Chu. Tem aqui, Grêmio escreve Léo Chu e Ceará para a disputa da Libertadores. E o Lima ficou de fora. Então, a última notícia que a gente Libertadores, quarta-feira, né? Quarta-feira o Grêmio estreia já. Lá, né? Agora o Lima que está nesse impasse aí. Então vamos lá agora para o Fortaleza, né? Trazer as notícias, as informações também. Mais um jogo. O jogo foi até melhor para mim do que o último que o Fortaleza fez em casa. Modificou algumas peças, melhorou. O Enderson mesmo colocou que o setor defensivo tá melhor, tá mais ajustado. Reclamou da arbitragem, né, por alguns impedimentos. Então, queria ver a avaliação de vocês aí, essa vitória de 2-0 do Fortaleza sobre a Bolívia querida, o Sampaio Corrêa. A sua avaliação aí, Diego Arruda. Bom, primeiro destacando alguns nomes do Fortaleza que tiveram boas atuações contra o Sampaio, né? O Matheus Jussa, que estreou como volante, uma nova contratação do Fortaleza, fez uma boa partida, muito elogiado pela torcida, e destacando também que há muito tempo Juninho e Felipe não jogavam uma partida, né? Não deixavam de jogar. Sempre um ou outro atuava, e aí dessa vez o Enderson optou por não utilizá-los, e aí o time acabou usando o Matheus Jussa e o Pablo, se não me engano, né? O Wanderson também, criticado o Wanderson, fez uma boa partida, fez o primeiro gol. Então, acho que tem esses pontos positivos, né? Tem o Igor Torres também entrou bem, Luiz Henrique, o Boeck que voltou a jogar mais de 400 dias sem jogar, jogou e fez uma boa partida. Agora, eu acredito que o Fortaleza ele foi mais cirúrgico do que eficiente, do que fez uma grande partida, do que foi merecedor. Ele foi mais cirúrgico. Eu acho que o Fortaleza sofreu muito mais do que se esperava. O Sampaio não fez uma partida brilhante, mas conseguiu ser dominante na partida. E aí, só no segundo tempo, ali na primeira bola, o Fortaleza abre o placar, e aí o Sampaio volta a atacar de novo, mas já com aquela tensão no ar. E aí, claro, a qualidade vai caindo, o time estava mais na base do desespero do que qualquer outra coisa, não conseguia nada, o Fortaleza estava bem fechado, isso é um ponto positivo, uma defesa forte, sólida. E aí, quando foi já no final, o estreante Robson foi e guardou dele, né? Outro ponto positivo. Um centroavante que o estilo do Robson é mais de não perder gols, de ser goleador, do que de ter técnica ou qualquer outra coisa. E aí ele entra, faz o que cabe a ele, o que cabe de papel a ele, e consolida a vitória do Fortaleza. Acho que foi mais na base do aproveitamento de oportunidades que teve no jogo, do que na qualidade do que foi feito pelo Fortaleza. E defensivamente fez uma grande partida. Acho que contra o CRB o time
o time faltou justamente essa qualidade de aproveitamento, mas se impôs mais no jogo, dominou, controlou a partida, o CRB pouco ameaçou, talvez no momento que o time se desligou ali, o CRB ameaçou, mas fazendo um balanço geral dessas duas partidas, acho que o Fortaleza talvez tenha até surpreendido a torcida, né? Passou por um momento muito difícil ao fim da Série A. Uma semana depois o time já começa vencendo 2 partidas seguidas na Copa do Nordeste, fato esse que não vinha por volta de 20 anos na competição. Então acho que é de se elogiar bastante esse começo de campeonato do Fortaleza e mostra essa dominância de Ceará e Fortaleza na competição, né? As duas equipes entram com times bastante alterados, mexidos, talvez longe de serem o time titular, o time ideal, mas consegue se sobressair. O Ceará tropeçou contra o ABC, mas se impôs muito bem contra o Vitória, pelo menos ali no segundo tempo, e conseguiu uma grande vitória, né? Já falando aí a cacofonia, mas o Fortaleza com 2 vitórias sobre 2 adversários um pouco difíceis, né? São adversários de Série B, um deles fora de casa. Acho que o Fortaleza conseguiu um bom começo de campeonato e bastante animador para as duas torcidas, Wellington. Boa, valeu aí o Diego. Só colocando aí um pouco do que o Diego falou pro Carlos, queria saber se ele acha que houve alguma evolução, né, do primeiro jogo para esse jogo, como o Enders falou, que a zaga está bem postada, ainda não tomou gols nessa temporada, e sobre essa mudança no meio campo, né, você acha que houve uma evolução boa, ou foi como o Diego falou, foi na questão cirúrgica, aproveitou as principais oportunidades? A gente tem que analisar primeiro o adversário. O Sampaio Corrêa, ele foi um time que propôs o jogo, né? Ele estava com a bola, dominando a partida. O Eric Daltron pela esquerda, sempre tentando chegar. O jogador Dione, muito movimentação, mas você via que uma movimentação que não tinha efetividade. Então, o Fortaleza adiantou a marcação, ficou ali naquela zona de esperar o adversário jogar e partir para o contra-ataque, né? Então, ele se aproveitando dessa questão do Sampaio fazendo aquele jogo propositivo, chegando pelas laterais, mas aí você vê que quando é para criar, a primeira oportunidade foi do Fortaleza justamente com o Oswaldo, né? Que esbarrou nas mãos do goleiro Mota, né? Que para mim foi um dos destaques, se não o destaque da partida, o goleiro Mota, que fez belíssimas defesas ali. E depois, também no Fortaleza, o Boeck também teve alguns momentos que fez algumas defesas difíceis, né? Parabenizar o Fortaleza por voltar com o Marcelo Boeck, é um ídolo tricolor, merece todo o respeito e da nação tricolor e também da comissão técnica pelo trabalho prestado depois de 400 e tantos dias ele volta, né? E o Fortaleza foi o quê? Conseguiu, como o Diego falou, ter um jogador, Matheus Jussa, como volante, ali no meio de campo, uma movimentação que vinha também muito com o Bruno Melo, que saía de trás e conseguia fazer esse toque de bola também, do contra-ataque chegar mais rápido ao gol. E você vê quando o Fortaleza consegue ali, também com o Gustavo Coutinho, que entrou no lugar do Elton Paulista, que não estava se movimentando tão bem, a entrada do Robson, que deu boa movimentação, e para mim também uma surpresa que foi esse jogador que fez o gol do Fortaleza, o zagueiro Wanderson, né, que pegou no rebote o gol e abriu o placar, né? E o Fortaleza continuou insistindo nesses contra-ataques e aproveitando a fragilidade do adversário, digamos assim, né? O adversário é uma equipe frágil, não tem a capacidade técnica do Fortaleza e jogou com a bola, porque o Fortaleza já sabia disso, né? Dar a bola para o adversário, porque ele vai cansar o adversário. E ele fez isso, cansou o adversário o quanto ele pôde, até que no finalzinho o Robson foi lá
e já veio da artilharia que ele tem no Coritiba, já veio fazendo logo de cara o seu gol e trazendo aí alegria para a torcida do Fortaleza, já uma positividade que um final de temporada tão pesado, tão difícil para se manter na Série A, já vem aí com vitórias consecutivas que já anima a um pouco essa reformulação do Fortaleza, né? E eu lamentar o Anderson Moreira, que foi brigar, de repente, sem motivo algum, no final do jogo, a partida já decidida, o que é que ele foi fazer? Foi reclamar com o quarto árbitro, e isso aí tá no DNA dos treinadores brasileiros, né? Reclamação. Eles não conseguem de jeito nenhum ficar calado. Então ele prejudicou, porque você vê que o Anderson Moreira é um cara pacato. Se você for olhar para o banco de reserva do Fortaleza, geralmente ele está lá paradão, na dele, quieto, e surta de uma hora para outra no final do jogo. Eu acho que isso aí foi lamentável. Claro, não tira o brilho da vitória do Fortaleza e a liderança dessa segunda rodada aí, Wellington. Verdade. Agora, Diego, como você falou, teve algumas mudanças, né? No meio ali, o Juninho e o Pablo não jogaram, mas outro que eu queria destacar também é o Crispim, que jogou a primeira partida, não foi tão assim como a gente esperava. Aí ele foi perguntado para o Enderson, ele até disse que não colocou porque ele não vinha de uma sequência de jogos, né? Esperar para ganhar um condicionamento físico, uma melhor condição técnica. Né? Quem você acha, assim, no meio campo que tem uma distribuição de jogo melhor, seria melhor para o Fortaleza, o Luiz Henrique ou o próprio Crispim? Exatamente, tem o Luiz Henrique, o Crispim e o João Paulo, se não me falha a memória, são os três nesse momento que vão brigar por esse meio do Fortaleza. Talvez fique a critério do Anderson, né, jogar com dois meias de criação, mas acho que ele vai ficar nessa de jogar com um só. Até porque o Fortaleza tem volantes muito mais fortes do que meias de criação. E aí deixa um time muito mais forte defensivamente, mas você também não abre mão da ofensividade do time. Mas eu acho que o Lucas Crispim talvez não tenha feito uma grande atuação contra o CRB, mas a postura dele já agradou muito a torcida do Fortaleza, né? Já deu esperança de que ele vai trazer boas atuações, ajudar muito o time. Sempre se movimentando ali, sempre buscando bola no campo de defesa. Acho que isso agradou muito, mas eu acredito sim nas palavras do Anderson, de que falta a ele ritmo de jogo, falta a ele um condicionamento físico melhor, talvez uma pré-temporada um pouco mais longa para ele, jogos mais espaçados, né? Pelo menos nesse começo. E aí o Luiz Henrique, acho que nesse momento é a alternativa mais viável, né? É o que já vinha jogando. A torcida também, ele tá nas graças da torcida. E acho que ele nesse momento é o melhor nome por enquanto, mas acho que futuramente o Lucas Crispim deve assumir essa posição. Beleza. E aí, para você, Carlos, na questão do ataque, né, tem o Robson aí, que é goleador em entrevista recente. Ele disse que ele joga tanto pela ponta como no centro, né, ali como centroavante. Só que na preferência dele, ele prefere jogar como ponta, aberto, que é o que o Oswaldo faz hoje em dia, né? Você prefere ele centralizado, né, fazendo gols como ele é artilheiro, ou o Elton Paulista, que já é mais calejado aí como centroavante? Aí, rapaz, essa pergunta difícil, né? Porque o Elton Paulista, ele já está ali há bastante tempo, né? Jogando com Fortaleza, não é titular 100%, né? Mas o treinador já conta com ele, né? Aí chega uma nova cara que joga em duas posições, que pode servir tanto ali quando o Oswaldo cansar, quanto o próprio Elton Paulista cansar. Então é um trunfo que o Fortaleza tem. Eu ainda gosto um pouco do futebol do Oswaldo ainda. É estilo Paulo Mineiro hoje, né? Joga tanto em uma como em outra, né? Esses jogadores versáteis, ecléticos, eles ajudam muito dentro do grupo, né? O jogador coringa, que joga em várias posições, né?
Mas eu acho que vamos dar tempo, né? O cara chegou agora, já botar essa responsabilidade dele substituir o Wellington Paulista, eu acho que é muito pesado. Eu acho que ele poderia ficar revezando, né? Com os próprios esses dois jogadores que você falou. O Wellington Paulista, quando cansar, sair, o Robson entrar, quando o Oswaldo não puder também usar o jogador. Esse momento é momento de teste. Agora, se o cara foi artilheiro lá no Curitiba, né? Na Série B, não foi? Artilheiros, se eu não me engano, essa última temporada. Então, ele foi artilheiro, não é à toa que ele é um cara que vai ser mais utilizado naquela posição de centroavante, né? Porque é o local que ele talvez se identifique mais, ele fique ali melhor localizado para poder receber a bola e fazer os gols. Eu acho que vai ser uma dor de cabeça sadia para o técnico Anderson Moreira. Ele tem outros jogadores aí que chegaram, né? Que a gente fica feliz com esse Gustavo Coutinho, que foi ele que entrou no lugar do Wellington Paulista, né? O Robson entrou no lugar do Oswaldo, né? Mas ele entrou no lugar do Wellington Paulista e eu gostei muito da velocidade dele, da forma dele de se movimentar nos lados e criar jogadas. Então o Fortaleza vai criando cara novos. É o momento de testar, sempre é a primeira fase do ano, né? Quando você vê que Campeonato Cearense, Campeonato do Nordeste são competições laboratórias, no meu ver, para a Copa do Brasil, para o Campeonato Brasileiro, para a Copa do Brasil e para a Sul-Americana, que o Ceará está participando. Então, eu vejo que esse momento é de testar, é de dar oportunidade, é de fazer o elenco girar para todo mundo poder jogar, para depois definir a equipe titular para o Campeonato Brasileiro. Bom, então só para a gente encerrar o ponto Fortaleza, né, no próximo jogo aqui a gente vai ter em casa, né, no Castelão, Fortaleza e 13, às 6h15. É só colocar a nossa pincelada final aí, o placar desse jogo. O que você acha que vai dar aí, Diego Arruda? Bom, o 13 vive um momento um pouco mais fragilizado por conta do rebaixamento na Série C. Vai ter que voltar a brigar na Série D. Mas na Copa do Nordeste, né, tá fazendo uma campanha, pelo menos nesses 2 primeiros jogos, interessantes. Talvez pelos adversários que pegou. Nesse momento ele tem a mesma pontuação do Ceará, com 4 pontos, mas perde em saldo, né? A gente lembra aqui. Primeiro lugar do grupo A é Ceará, com 4 pontos. Bahia, 13, 4 de julho. A surpresa aí do 4 de julho. Estão todos empatados com 4 pontos. O G4 está empatado, né? E o 13 ele empatou contra o CSA no primeiro jogo, fora de casa, no Rei Pelé. E aí venceu, como eu citei aqui, a equipe do Altos, né? Então, o adversário do Ceará, perdeu para o adversário do Fortaleza na rodada, né, nessa terceira rodada. Então, eu vejo um jogo mais tranquilo para o Fortaleza. Acho que desses 3 jogos vai ser o mais tranquilo. Acho que o Fortaleza tem condições de até vencer bem o 13, mas também não pode subestimar, claro, né? O 13 é uma equipe um pouco fragilizada nesse momento. Acho que o Fortaleza tem muito mais técnica e qualidade para se sobressair e talvez pode apostar nos garotos, né? Acho que dá mais oportunidade para os garotos nesse momento. Acho que desenvolve mais, ajuda a desenvolver mais eles. E aí, futuramente, o time vai ter um retorno técnico melhor. Então, acredito que o Fortaleza... Eu vou botar 2-0, mas talvez seja até mais, né? Mas eu vou me segurar, vou botar um 2-0 aqui para o Fortaleza. Beleza. E aí, Carlos? Você o placar para essa próxima partida? Para mim, o placar vai ser 2-1 Fortaleza. Eu acho que Fortaleza também é o favorito. Agora, analisar que esse grupo do Fortaleza disparou na liderança, né? Você vê que tem vários times, um ABC com 4, Vitória com 3, Altos com 3. É aquilo que sempre acontece todos os anos, né? Os times de um grupo acabam vencendo muito os times de outro grupo e tem um grupo sempre mais forte, né? Eu vejo o grupo A até agora, você vê que tem 4 equipes com 4 pontos, né?
e só uma com 3 e 2 com 1 ponto, e o Lanterna Santa Cruz com 0. Já no grupo do Fortaleza, ele disparou com 6, tem o ABC com 4, Vitória, Altos com 3, CSA com 2, Botafogo 2, Sport 1 e Salgueiro 0. Ainda vai ter muito jogo pela frente. O Sport pode se recuperar ainda na competição. O próprio Santa Cruz, são os 2 pernambucanos grandes que estão lá atrás, mas eu acho que se desenha aí um favoritismo para o Fortaleza, né? Porque o 13 iniciou bem, conseguiu aí 4 pontos, mas o tamanho do Fortaleza ainda é maior, né? Eu acho que o 13 pode ainda se classificar, ainda tem condição de se classificar, porque o 13, na próxima rodada, de repente o 13 pega o ABC e vence o ABC, já se recupera, e a gente vai ter um clássico rei, né, na próxima rodada do Nordestão, mas antes de chegar lá, eu acho que o Fortaleza consegue essa vitória aí, para mim, não tão fácil, mas naquele 2-1 para mim. Tá ótimo, para mim eu coloco 2-0 aí pro Fortaleza, dá para ganhar tranquilo aí nessa próxima partida. E agora, encerrando aí as notícias, as informações de Ceará, Fortaleza, vamos para o Campeonato Cearense, né, que nosso tempo já está correndo, já encerra. Né, a gente teve os últimos jogos agora, né, o Ferroviário venceu, o Crato venceu, Icasa e Guarani 2-2, Atlético e Pacajus 1-1. Então a gente teve a classificação aí, né, de alguns times e o rebaixamento. Para minha surpresa, eu achava que o Crato e o Barbalha iam cair, mas foi Guarani e o Barbalha. Eu queria a avaliação aí de vocês. E o campeão, né, nessa primeira fase aí, o Ferroviário, que eu já esperava, acho que todo mundo esperava. Queria a análise de vocês aí dessa primeira fase do Campeonato Cearense, o que surpreendeu, o que foi de bom e de ruim, começando aí pelo Diego. Olha, essa última rodada foi incrível, muito emocionante. O primeiro destacando a fuga do Crato, né, que passou o campeonato todo como lanterna, e aí na última rodada vence a primeira partida e escapa do rebaixamento. Acho que isso foi incrível. Agora vem a parte triste, né, porque o rebaixamento de uma camisa pesada como a do Guarani, e com muita incompetência, diga-se de passagem, muita desorganização, traz uma notícia triste para o futebol cearense como um todo. Então, acho que realmente tem que se lamentar. Agora, o Barbalha já era previsível pela crise que estava vivendo, ainda teve chance de escapar, e seria até surpreendente se ele escapasse e rebaixasse Guarani e Crato. O Crato, eu acho que ele estava naquela situação, para mim já era um dos que ia brigar pelo rebaixamento, não por qualquer outra coisa, mas o Crato jogou a Série B, escapou e subiu, né, para a Série A, com um time um time emprestado do Atlético, e com uma diferença muito curta, ele tinha que trazer um novo elenco para disputar uma Série A. Então, acho que para um time que está distante da Série A há um tempo, isso ia ser muito complicado de se fazer tão rápido e claro, ia trazer dificuldades, mas o Crato conseguiu escapar. E aí caíram os 2 times de piores gestões desses 8 citados, né? Acho que, de fato, foram merecedores da vaga. Uma pena, sobretudo aliás, para os 2, né? O Guarani pela tradição e o Barbalha pela situação que talvez aspire muita delicadeza para poder recuperar, porque vai ser complicado pela crise que o time está vivendo. Agora, os pontos positivos dos classificados, a briga pela Copa do Brasil foi emocionante até o final, né? Atlético e Pacajus estavam levando um 0-0 até que no segundo tempo, se eu não me engano, o Atlético abriu o placar, mas aí já no minuto seguinte o Pacajus empatou, então, ou o contrário, né? Mas foi mais ou menos essa tônica, e aí, de fato, um jogaço, né? E o jogo do Ferroviário, eu acho que de fato sobrou nessa primeira fase, fez 16 pontos, venceu o Caucaia, um concorrente direto, na última rodada. Caucaia, que até a penúltima rodada era líder, mas acabou perdendo os 2 últimos jogos e aí perdeu também a vaga na Copa do Brasil. Em menos de um mês, o Ferroviário conquista 2 vagas em campeonatos nacionais, 2 vagas de Copa do Brasil
e garante aí 2 anos de uma base financeira, né? O time vai receber pelo menos um milhão em 2 anos por 2 jogos, né? Então, acho que isso é muito importante para os planejamentos de temporada, de começo de temporada, segura financeiramente o Ferroviário numa temporada tão difícil, de pandemia e tudo mais, e aí que vem a segunda fase, né? Uma segunda fase que vai ter Ferroviário, Atlético Cearense, 2 equipes que estão muito bem, Pacajus, que para mim foi a maior surpresa do campeonato, porque eu achei que seriam 4 equipes brigando contra o rebaixamento e o Pacajus estaria entre as 3 já citadas, né? Mas o Pacajus fez uma campanha muito segura, 12 pontos, foi o único que venceu o Ferroviário e brigou até a última rodada por essa vaga na Copa do Brasil. Desponta forte pela briga na Série D, e a gente lembra, 3 vagas para a Série D e ainda tem uma vaga para a Copa do Nordeste. Uma não, 2, né? Mas a do campeão, mas a gente sabe que é muito difícil um time fora Ceará e Fortaleza ser campeão, isso já não acontece há mais de 20 anos, mas mais uma vaga vai sobrar ali. Esse ano o Campeonato Cearense terá 3 vagas de Copa do Nordeste, a do campeão, a do melhor ranqueado, e aí vai sobrar uma terceira. Então, essa segunda fase promete, viu, Wellington? Pois é, altas chances aí. Já pensou o Crato de lanterna a chegar a uma vaga na Copa do Nordeste? Tudo é possível no futebol, né? E eu torço, como sempre, no Campeonato Cearense, sempre eu torço pro Ferroviário, porque, pelo amor de Deus, não aguento mais Ceará e Fortaleza. Torço pelo Ceará, mas o Campeonato Cearense, para mim, não tá valendo mais, não. Tem que ser outro time do interior, ou pelo menos Ferroviário. Que há muito tempo a gente não tem essa graça, né? Perdeu foi a graça, já. E aí, Carlos, sua avaliação dessa primeira fase, esses classificados, rebaixados, a surpresa aí, né? O Guarani de Sobral, que trouxe o técnico do Caucaia, né? E o cara deixou o Caucaia, estava bem, para ir pro Guarani, aconteceu isso, mas também tem a questão da Série D, né? Vai disputar a Série D, já começa a semana. Não, agora nós agora a Copa do Brasil, já pro Guarani, né? E aí a sua avaliação a respeito disso aí, essa decepção que o Guarani teve. Se não fosse o Guarani disputar essas competições que você falou, eu ficaria altamente surpreso com o Vladimir de Jesus deixar o Caucaia e ir para um time que ele acabou chegando e já poucos dias já rebaixou o time, né? Então já deixa uma marca negativa para ele. E o Caucaia, surpresa dessa primeira fase, porque o Caucaia, até uns dias atrás, nós estávamos aqui quase noticiando o fechamento das portas do Caucaia, né? Foram recorrer à prefeitura, o prefeito disse que não ia apoiar clube de futebol, até porque a pandemia realmente não é para ninguém apoiar o futebol, tem que apoiar a saúde em primeiro lugar, né? Então o Caucaia, para mim, foi uma surpresa positiva, um cara como Ciel, matador, né? Inclusive tem lá no nosso Bola no Rádio, a gente colocou lá, reproduziu uma brincadeira que a Federação Cearense de Futebol fez, um bannerzinho do Ciel Matador, né? O Ciel realmente, com a idade que ele tem, já entrevistou ele lá no nosso Instagram do Bola no Rádio, o Ezio Rodrigues entrevistou ele, é um cara matador. Agora o Ferroviário, bacana, né? Ver o Ferroviário com uma pontuação dessa, uma maratona de jogos, inclusive o técnico do Ferroviário, o Diá, já falou que vai botar uma equipe mesclada nessa partida aí que vem aí, que vai ser em Itaitinga, no estádio Franzé Moraes, Ferroviário. Vai ter o Ferroviário e Ceará, já saiu a tabela aí, né? Ferroviário e Ceará, o sorteio da primeira fase vai ser jogado dia 10, quarta-feira, 3 horas da tarde no Itaitinga, né? Vai ter Crato e Casa no Mirandão também, no mesmo horário, e o Atlético Cearense pega o Fortaleza no mesmo horário no Horizonte. E o Pacajus enfrenta o Caucaia no João Ronaldo, em Pacajus, no mesmo horário, todos os jogos na quarta-feira. Lembrando que, por causa do lockdown em Fortaleza, as partidas estão sendo mandadas fora, né, da capital cearense, né, de Fortaleza. E aí a gente vê que essas equipes aí, Pacajus, o próprio Crato, né, que são equipes com a folha salarial muito menor, conseguiram aí o êxito de se classificar, já ganham um calendário aí, já ganha a possibilidade de talvez entrar algum dinheiro, né? E entra Ceará e Fortaleza. Querendo ou não,
eu não sei para vocês, mas querendo ou não, o Campeonato Cearense realmente começa agora, né? Porque Ceará e Fortaleza estão entrando na competição, são equipes de peso, são equipes fortes que vão trazer audiência, inclusive aquele canal Nordeste FC vai começar a transmitir agora as partidas da segunda fase, então já entra aquele peso maior do nosso Campeonato Cearense, né? Que é uma maratona de jogos em pouco mais de um mês e meio, sei lá. O time tem que fazer todas as partidas para conseguir a classificação ou o rebaixamento. Então, eu acho que é muito torturante isso, eu acho que é um calendário muito perverso, mas faz parte dessa questão que a galera está querendo mesmo acabar com os estaduais, né? Eu acho que os estaduais realmente tem que se repensar a fórmula como é feita, né? Mas aí, vida que segue, segunda fase vem aí, e grandes jogos vem aí. Já vem o Clássico da Paz, Ceará e Ferroviário, na quarta-feira, dia 10, no estádio Franzé Moraes, em Itaitinga, Wellington Silva. Pois é, atualizar aqui os primeiros jogos, né? Na quarta-feira, todos na quarta-feira, dia 10, Crato e Casa, às 15 horas no Mirandão. Atlético Cearense e Fortaleza, às 15 horas no Domingão. Ferroviário e Ceará, grande clássico aí, às 15 horas no Franzé Moraes. E Pacajus e Caucaia, também às 15 horas no João Ronaldo. É a primeira rodada aí dessa segunda fase do Campeonato Cearense. E aí a gente já está chegando ao final do nosso programa. Vamos só dar uma pincelada agora, né? Sobre um momento importante que teve ontem, a final da Copa do Brasil. Né, o Palmeiras garantiu a tríplice coroa, né? Ganhou 4, na verdade, que ganhou o torneio da Flórida lá, né? Se consolidando aí, ultimamente, como um dos melhores times do Brasil. Foi uma decepção no Mundial, mas realmente foi muito melhor do que o Grêmio, tanto no primeiro como no segundo jogo, no meu ver, mais cirúrgico, né? Jogando estilo o Ceará joga, na questão de, às vezes, deixar o time com a bola, parece que você está meio lerdo, mas quando pega o contra-ataque é muito veloz, são jogadores muito inteligentes, esse Rafael Veiga, né? E os pontas, o Rony, né? O Luiz Adriano centralizado. Eu queria só uma avaliação rápida de vocês aí, está encerrando o programa. Se vocês acham que foi merecido, e realmente o Palmeiras foi merecedor desse título mais uma vez. Diego Arruda. Bom, o Palmeiras foi muito superior que o Grêmio, né? O Grêmio não se encontrou nas duas finais, sequer conseguiu marcar gols, e o Palmeiras talvez até tenha desperdiçado gols até demais, né? Mas foi superior, marcou um na ida, né? Venceu na ida e marcou mais 2 na volta. Acho que isso consolida a campanha do Palmeiras na Copa do Brasil, que foi uma grande campanha. Talvez o pessoal julgue por não enfrentar grandes adversários ali o torneio todo, mas pegou um Ceará que tirou o Santos, que fez a final justamente com o Palmeiras, tirou um América que derrubou Corinthians e Inter, e na final pegou o segundo maior campeão do torneio e venceu com tranquilidade. Acho que isso consolida o Palmeiras como o time de 2020, foi o time mais dominante do futebol brasileiro. Acho que não tem dúvidas quanto a isso. Tem uma tríplice coroa inédita, nunca um time brasileiro ganhou Libertadores, Copa do Brasil e estadual no mesmo ano, né? O Flamengo em 2019 conquistou também uma inédita, nunca um time brasileiro tinha conquistado Libertadores, Brasileirão e estadual. Então acho que o Flamengo foi o time de 2019 e o Palmeiras se consolidou como o time de 2020, Wellington. Valeu. E para você, Carlos, tem esse início desse trajeto no ano passado teve o dedo do Luxemburgo, né? O Palmeiras, que ultimamente nos últimos anos tem contratado muitos jogadores de peso, abriu os cofres, e nesse último ano não fez isso, mesclou jogadores caros com os meninos da base, e quem fez isso foi o Luxemburgo que começou. Para você, esse grande sucesso tem dedo do Luxemburgo? Sua avaliação aí sobre o Palmeiras? Tem, em parte, porque o Luxemburgo que começou a botar esses jogadores jovens para jogar, né? Não com tanta frequência, mas Gabriel Menino, Patrick de Paula, o Danilo, Wesley, Gabriel Veron, esses jogadores foram surgindo com o Luxemburgo. Só que o Luxemburgo teve muita pressão em cima dele em relação à imprensa, né? A imprensa não engolia o método e a maneira como o Luxemburgo jogava.
Então, a imprensa pegou um certo ranço do Luxemburgo, né? E aquela implicância, né? Como tiveram com o Luiz Felipe Scolari. Tinha sido campeão brasileiro em 2018 pelo Palmeiras. 2018 foi, teve um ano que foi o Corinthians, o Palmeiras, foi 4 anos seguidos, Corinthians e Palmeiras. O último título do Palmeiras, do brasileiro com o Filipão, ele foi muito contestado no ano seguinte, 2019. Então, acho que a imprensa daqui pega muito no pé de certos treinadores. Você vê que o Abel Braga pegaram no pé dele várias vezes. Claro, ele fez alguns trabalhos ruins no Vasco, teve algum trabalho ruim no Cruzeiro, mas depois no Inter, você viu que mostrou que ele tem capacidade se der tempo e trabalho. É como o Luxemburgo, não deram espaço para ele, mas aí preferiu trocar, colocar o Cebola ali, o Cebola, auxiliar técnico, conseguiu fazer essa transição para o Abel Ferreira, que já vinha do time lá da Grécia, e já vinha sendo cogitado aí um nome que vinha circulando no meio do futebol. Chegou, em 4 meses, ele conseguiu fazer o Fortaleza ser campeão da Libertadores, sem mostrar um bom futebol nas fases eliminatórias, conseguiu ser campeão da Copa do Brasil, superando realmente o Grêmio, do Renato Gaúcho, que é um caso raro. 5 temporadas que o Renato Gaúcho fecha com a equipe do Grêmio, né? Então é uma aposta que vai se fazendo. No Palmeiras não teve essa aposta de permanecer com o treinador. É mudando a cada momento. Mas o Palmeiras mereceu e ganhou porque fez o dever de casa, fez o simples, né? Não inventou muito. Teve o Felipe Melo ali, grande liderança. O goleiro Everton, grande nome. Gustavo Gomes também. Então são nomes fortes também que mesclam com jogadores jovens e conseguem fazer com que o time consiga os resultados. O que importa é o resultado, é o bom futebol. O bom futebol, eu acho que o Flamengo ainda tem o melhor futebol do Brasil ainda, no meu ver, tem o melhor futebol com a posse de bola mais bem jogado, bolas trabalhadas, e o Palmeiras foi mesmo pela questão resultadistas e mereceu, né? No momento, o que vale é o resultado. Wellington. Pronto, é isso aí. Então a gente vai mais uma vez aí agradecendo a participação de todos os ouvintes, a vocês da bancada. Estamos encerrando o nosso programa, né? Tivemos Copa do Nordeste. Tem um vídeo, naquele vídeo teu, é porque não dá para passar aqui, porque a gente está sem o Aurenilton hoje, o Aurenilton técnico. Está sem o Aurenilton aí para botar a nossa despedida aí. Está improvisando, mas tem aqui é esse aqui, né, Wellington? Deu para ver aí? Quem valeu, é árbitro? O Wesley, apertando o Wesley. Fim de jogo, né, Wellington? Fim de partida. Fim de jogo aí, tivemos Copa do Nordeste, Campeonato Cearense, a Copa do Brasil aí, tudo. A gente dando uma pincelada com os melhores comentaristas. E aí vamos dar o encerramento final de cada um aí. Diego Arruda, são as considerações finais. Bom, agradeço novamente ao convite, né? Pela segunda vez eu participando aqui do Bola no Rádio. Aliás, terceira, né? A terceira vez eu participando aqui do Bola no Rádio. É um prazer estar aqui com os amigos e convido a todos a seguir a página onde eu participo, né? O @Equipe Bola na Rede no Instagram. Meu perfil pessoal aqui na tela. E também eu estou lá na Rádio Fortaleza, né, FM 87.9. Hoje estarei participando do programa Planeta Bola e conto com a presença de todos. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Valeu, Diego. Obrigado aí mais uma vez. E aí, suas considerações finais, Carlos Emanuel. Agradecer também a presença do grande Diego Arruda. Toda vez que a gente contacta com ele, às vezes está em cima da hora, ele está sempre disposto a comentar, é um rapaz que está sempre aí participando dos programas esportivos aí, está crescendo no meio da crônica esportiva, né? A gente vê tanto ele como a irmã dele, eu ia quase botar a irmã dele também aqui na bancada, mas também foi em cima da hora. Mas é agradecer e também lembrar que a gente está nesse momento crítico da pandemia, né? Alguns profissionais nos deixaram, né? Inclusive hoje um rapaz da crônica esportiva cearense nos deixou, né? Com 29 anos, ele trabalhava ali
Eu vou colocar o nome dele depois aí nas redes sociais, a gente fazer um texto sobre isso. Ele era operador de mesa, né? Aqui no Ceará, com 29 anos, nos deixou, né? Não sei se o Diego tem o nome dele aí, mas a gente vai botar nas redes sociais durante o dia. Deixou por vítima da Covid, né? Infelizmente, lamentar mais uma vida que nos deixa, né? A gente está passando por uma situação no mundo cruel, e no Brasil principalmente pela irresponsabilidade dos governantes, que não trouxeram a vacina ainda, e a gente está aqui vivendo esse momento de lockdown e de incerteza do futebol, se vai continuar ou vai parar, né? Que a gente possa seguir em frente, ter fé em Deus e que também que a ciência possa estar também em primeiro lugar para que a vacina venha. E é isso, valeu. O Emanuel, é o Pedro Alan. Pedro Alan trabalhava na Jovem Pan FM, né, no Grupo Cidade. Com 29 anos acabou sendo vítima aí da Covid. Boa, nossas condolências aí a todas as vítimas, todos os familiares, não só ele, mas todos, né, que estamos passando por essa dificuldade. Então, boa tarde a todos, acompanhe nossas redes sociais e próxima segunda, Bola no Rádio daqui presente novamente. Boa tarde, valeu aí. Valeu. Obrigado.